Neste primeiro módulo do curso, nós vamos falar a respeito de redes de alta velocidade. E a primeira parte desse módulo, nós vamos falar de redes ATM, como primeira rede de alta velocidade a ser trabalhada no módulo deste curso. Redes ATM é uma tecnologia de comunicação, ou mais especificamente, de comutação rápida de pacotes baseada em padrões abertos, ou seja, não existe uma propriedade intelectual do padrão que foi estabelecido. Qualquer empresa ou qualquer que seja a pessoa que queira utilizar esse padrão, pode utilizar esse padrão de forma aberta. E se propõe a servir de transporte comum para diversos tipos de tráfego, como o tráfego de voz, tráfego de dados, tráfego de imagem estática e tráfegos de vídeo. É uma arquitetura de rede de alta velocidade orientada à conexão. Então, se você utilizar essa tecnologia, precisa estabelecer inicialmente uma conexão e baseada na comutação de células de dados. No modelo OSI, as redes ATM operam no nível 2 da camada de enlace. Vamos observar aqui na imagem, onde apresenta as 7 camadas do modelo OSI. Como já deve ser de conhecimento dos senhores, as camadas do modelo OSI nós temos a camada de aplicação, a camada de apresentação, a camada de sessão, a camada de transporte, a camada de rede, a camada de enlace ou de link de dados e a camada física. As redes ATM atuam exatamente na camada de nível 2, na camada de enlace ou na camada de link de dados. Vamos falar um pouquinho a respeito do histórico, como foi que surgiram as redes ATM, quais as necessidades que levaram à criação de redes ATM. As redes, ao longo dos anos, ocorreram uma evolução, principalmente partindo do princípio para fazer a mudança de tecnologia para o uso de mídias digitais. Então começou-se a utilizar transmissão de tecnologia digital, seja em meios elétricos, ópticos ou de rádio. E as redes também passaram por um processo de descentralização. Antigamente nós tínhamos uma máquina física, um mainframe, um computador de grande porte, que era utilizado como base para que todos os usuários acessassem esses recursos. E isso foi modificando ao longo dos anos, criando estruturas mais enxutas, estruturas menores e com aplicações diferentes, no caso utilizando aplicações cliente-servidor. Começou também uma migração das interfaces de texto para interfaces gráficas. Então deixou-se de utilizar aquela interface pura de só texto para a utilização de interfaces mais amigáveis, no caso de interfaces gráficas. Houve também o aumento do tráfego do tipo rajada, grandes volumes de dados a serem enviados de uma forma rápida. Começou-se também ao aumento de uso da banda disponível para a comunicação e aumento da capacidade de processamento dos equipamentos com o baixo custo que começou a ser utilizado. E a demanda de protocolos mais confiáveis e com serviços mais abrangentes. O ATM surgiu em 1990, Ele foi chamado de Asynchronous Transfer Mode, ou modo de transferência assíncrona, e é um protocolo de comunicação de alta velocidade, e não depende de nenhuma topologia de rede específica. Ele pode ser trabalhado com várias topologias de rede. Ele pode ser trabalhado com redes em anel, com redes em barra, qualquer tipo de topologia pode ser utilizado o ATM. E usa uma tecnologia específica de comunicação de células de alta velocidade. E pode trafegar ou fazer com que trafeguem dados como vídeo, áudio e tempo real, em razão da alta velocidade que consegue alcançar essa tecnologia. Inicialmente, nós vamos apresentar alguns conceitos relacionados a redes ATM. Aí nós temos os primeiros conceitos relacionados a conexões virtuais.
O primeiro conceito a ser apresentado é o conceito de Transmission Path, ou um caminho de transmissão. O Transmission Path, ou caminho de transmissão, é a rota que vai ser utilizada para a transmissão física, como, por exemplo, os circuitos de redes de transmissão SDH e SONOD entre dois equipamentos de rede ATM. Um outro conceito que precisa ser colocado é o do Virtual Path, ou o caminho virtual. Vai ser uma rota virtual que vai ser configurada entre dois equipamentos adjacentes ATM. E ele usa como infraestrutura o Transmission Path. Um outro conceito que precisa também ser apresentado é o Virtual Channel, ou canal virtual. O canal virtual é configurado também entre dois equipamentos ATM e usa como infraestrutura o Virtual Path. A figura que vai ser apresentada a seguir mostra justamente, esses conceitos que eu estou comentando. Nós temos aqui ao centro o Transmission Path, o caminho de transmissão entre um equipamento e outro, ATM. Dentro do Transmission Path, eu posso ter o Virtual Path, vários canais de ligação que eu vou ter entre os dois equipamentos ATM. E eu tenho também o Virtual Channel, o canal virtual que vai ser utilizado nessa transmissão. Tipos de conexões que podem ser feitas através de conexões de rede ATM. Eu posso ter um PVC, ou um Permanent Virtual Circuit, que são estabelecidos através de algum tipo de mecanismo externo, normalmente exige a intervenção manual do administrador de rede. Essas conexões são conexões fixas, que elas vão permanecer inalteradas até que nova intervenção da pessoa que está gerenciando essa rede seja realizada. E nós temos também o SVC, o Switch Virtual Circuit, que seria os circuitos virtuais comutados. Eles são estabelecidos automaticamente por meio de um protocolo de sinalização e não requer, neste caso, a intervenção manual do usuário. O estabelecimento de uma conexão, ela sempre precede a comunicação a qual se refere. E após o término dessa comunicação, essa conexão é liberada. Nós temos aqui um desenho, uma imagem representando isso que nós acabamos de tratar, que foi os PVCs e os SVCs. Tipos de interface ATM. O ATM ele suporta dois tipos de interface. Ele suporta uma interface rede-utilizador, ou seja, uma comunicação entre quem efetivamente vai utilizar e a rede ATM que está sendo trabalhada, e uma interface rede-rede. Na imagem que está sendo mostrada na figura, nós temos aqui do lado esquerdo o utilizador e uma conexão com uma rede. Aí nesse caso nós temos uma interface rede-utilizador. E aqui ao centro uma interface rede-rede. Uma conexão de um equipamento ATM com outro equipamento ATM. Essa interface é chamada de interface rede-rede, ou Network to Network Interface. A base do ATM é a célula. A célula ATM ela é utilizada como unidade de transferência da informação e ela tem sempre um tamanho fixo. As células ATM são compostas por 53 octetos, ou seja, 53 grupos de 8 bytes. Desses 53 octetos, 48 octetos são utilizados para carga útil, efetivamente a informação que vai ser transferida, e 5 octetos para o cabeçalho. Como mostrado na figura, vamos analisar a figura abaixo. Observem que a figura apresenta um grupo de 8 bits, numerados de 1 até 8, e nós temos os primeiros 5 grupos correspondentes ao cabeçalho, o header. E os demais, os 48 octetos, que corresponde à carga útil, ou seja, o campo da informação
que vai ser utilizada para envio da informação do usuário. Esses pacotes que vão ser enviados dentro da célula ATM, eles são divididos em vários grupos. E esses grupos nós temos o Generic Flow Control, que ainda está sem uso, representado aqui na figura por esses 4 octetos, o Virtual Path Identifier e o Virtual Channel Identifier, que vai fazer a identificação do caminho virtual e do canal virtual que vai ser utilizado naquela conexão, o Payload Type Indicator, que possui 3 bits, tá? Representado bem aqui nessa figura, o Payload Type Identifier, tá? E ele pode representar, se for o bit igual a 0, indica que é uma célula do usuário e, portanto, deve seguir o seu caminho. Se o bit for representado por 1, né, é uma célula de controle. Então eu posso ter as informações 0 ou 1 nesse campo. Nós temos ainda um campo correspondente ao Cell Loss Priority, que seria a definição de uma prioridade de perda de célula, que vai ser utilizado em sistemas onde